TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Estamos começando a 4ª reunião ordinária, Comissão dos Idosos, Pensionistas e Aposentados. Hoje traremos um tema muito atuante, que é a Vila Dignidade. Temos algumas cidades no estado de São Paulo que já foram implantado esse programa. E, na realidade, Campinas está devendo. E temos certeza que logo nós teremos esse programa aqui na nossa cidade. Hoje, estamos trazendo, convidamos gentilmente, eu conheci lá em Mojimirim o programa e fiquei encantado. Temos hoje a presença da Leila Ferracioli e a Zeta, secretária de Assistência Social da Prefeitura de Mojimirim, que irá ser uma das palestrantes e a coordenadora do programa em Mojimirim. Temos juntamente com a Leila Maria Paula Donati Gracanaro, que é assistente social da Prefeitura de Mojimirim. E juntamente com ela temos... foi colocado aqui Eliane. Perdão. Eliana Bellini, assistente social também da Prefeitura de Mojimirim. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Eu espero e tenho certeza que vai ser uma reunião frutífera, onde iremos abordar esse tema da Vila Dignidade. Temos também a presença de Lucinete Monteiro, agente de saúde, coordenadora do Grupo Viver, Centro de Saúde Jardim São Marcos, que sempre tem nos acompanhado, né, que faz um trabalho belíssimo na nossa região. Obrigado. Euclides Anacleto Filho, fiscal, da Associação de Moradores da Região dos Amarais. O meu amigo, eu o conheci e estive com ele somente uma vez, mas ficou registrado e ficará registrado para o resto da minha vida. Um homem altruísta que naquele dia veio morar no meu coração. E que Deus abençoe a sua vida. Tenho muito carinho por você. Ademar de Campos, presidente do Lar da Criança Feliz. Muito obrigado pela presença. Paulo Lima, assessor parlamentar do vereador Vinícius Grátis. Anderson Gonçalves, que é o coordenador da Política do Idoso de Campinas, representando as secretarias municipais de Eliane Jocilane, Direito da Pessoa com Deficiência e Cidadania, e Janete Valente, assistente social de segurança alimentar. E eu gostaria também de registrar a presença de uma pessoa aqui, que durante esse semestre que eu estou à frente dessa comissão, ela trabalha no anonimato. É uma pessoa que nos procurou logo no primeiro mês e tem um trabalho de formiguinha que o tempo dirá o valor desse homem. José Cláudio, do Conselho Municipal dos Idosos, a quem eu gostaria de pedir agora, pelo que eu sei e pelo que ele faz, uma salva de palmas para ele. E juntamente nessa comissão, eu tenho o prazer de sempre contar com os vereadores que aqui estão presentes. Nelson Ossiri, meu amigo, um rapaz bonito, não tanto quanto eu, mas... E Ailton da Farmácia, outro rapaz que, aliás, nós três somos novatos aqui na Câmara. Bonito também. Bonito também, Ailton. Bom, sem delongas, porque é muito interessante a pauta de hoje, eu gostaria já, de antemão, passar para o Anderson Gonçalves, que ele pudesse já fazer uma explanação com relação ao programa Vila Dignidade em Campinas, representando aqui o Executivo. Tá ligado já?
Boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar aqui, em nome do Poder Executivo, aqui de duas secretarias. Parabenizar pela iniciativa da comissão. Esse tema realmente é muito importante, frente ao envelhecimento da população de Campinas. Então, parabéns, vereador Rubens, pela iniciativa, né, de trazer essa temática tão importante. É claro que elas vão fazer a apresentação ainda, então a gente vai ter oportunidade de entender este projeto dentro do bojo do programa São Paulo Amigo do Idoso, que é o programa do Estado de São Paulo, que traz diversos projetos, dentre eles a Vila da Dignidade. Campinas aderiu ao programa São Paulo Amigo do Idoso em fevereiro de 2013, no dia 31 de fevereiro de... Perdão, um erro aí, né? Foi no dia 28 de fevereiro de 2013. E desde então a gente está se mobilizando para executar as etapas, conseguir selos do São Paulo Amigo do Idoso, conseguir o diagnóstico da população idosa em Campinas e, mais do que tudo, trazer investimentos para o segmento idoso no município. Então, tem processo administrativo circulando para um centro-dia do idoso e também para a Vila da Dignidade. Então, a minha presença aqui hoje foi para trazer essa discussão, na verdade, trazer essa informação de que Campinas tem o pleito junto ao Estado de São Paulo para uma Vila da Dignidade, e o interesse do prefeito Jonas Donizete é mais do que trazer uma Vila da Dignidade, mas uma Vila da Dignidade que esteja incluída dentro do bojo da cidade. Então, a localização da Vila da Dignidade é muito importante, na visão do prefeito Jonas, em relação à acessibilidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a demanda, para que o idoso não tenha que sair de um lugar da cidade e ir para um outro extremo. E, em terceiro lugar, a intergeracionalidade, ou seja, a convivência do idoso com outras faixas de idade também. E aí vem o interesse de integrar o idoso com a política também da criança e adolescente, porque a ideia de isolamento preocupa. Então, a questão da Vila da Dignidade em Campinas, o pleito do município de Campinas é para que seja a execução de um projeto intergeracional, e aí foi até citado o nome da entidade aqui já, né? O Lar da Criança Feliz, que é exemplo na política da criança e adolescente, e a gente pode otimizar os processos. Então, o recado era esse da Prefeitura Municipal de Campinas, e a gente espera poder contemplar aqui a apresentação e também aprender, né, dado que o projeto já está em execução lá, aprender com os acertos e os erros dos nossos colegas aqui, né, que vão revelar para a gente agora melhor esse projeto. Muito obrigado. Obrigado. Eu quero também deixar registrado a presença de Solange Leite, assessora parlamentar do vereador Campos Filho. Muito obrigado. E João Lage, assessor da deputada estadual Célia Leão. Obrigado. E eu queria só também retificar a minha região, que sempre nos acompanha. Obrigado, região do São Marco, Vila Esperança, Santa Mônica, Campineiro. Meu sonho é, daqui 4 anos, poder deixar uma semente nesse tema. Mexe muito comigo os idosos. Quem me conhece sabe a afinidade que eu tenho. Eu tenho fé em Deus que a nossa região vai ser contemplada com muita coisa para vocês. Isso eu tenho fé em Deus. Vão acontecer. Pode ficar tranquilo que nós teremos um trabalho, um programa na nossa região, sabe? Independente do macro, mas a nossa região pode contar comigo a todo instante, tá? Deus abençoe vocês tudo. Vocês sabem o tanto que eu as amo, tá? Muito obrigado pela presença, tá? E eu gostaria de passar a palavra para os 2 vereadores e depois as palestrantes, e logo em seguida, né, eu acredito que haverá perguntas, né? Vai ter uma sabatina aqui, tá? Nelson. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Satisfação fazer parte dessa comissão, uma comissão que também eu me sensibilizo, costumo mencionar, referente a toda a família, meu avô, minha bisavó, né, meu pai. Então, está sempre presente, sempre acompanhando o meu trabalho.
e agora tendo a oportunidade de participar dessa importante comissão. No início eu fiquei um pouco em dúvida se eu deveria ou não participar da comissão dos idosos, aposentados e pensionistas, né? Porque não fala, você é jovem, mas um dia eu vou chegar lá, ué. Ou não, né? Um dia eu vou chegar lá. Então, nós precisamos estar por dentro desse assunto, e eu estou aprendendo muito aqui, principalmente com o vereador Rubens Gás. Meus cumprimentos também ao colega, o amigo, o vereador Ailton da Farmácia. Um cumprimento especial a Solange, assessora do vereador Campos Filho, que tem participado mais do que esse vereador da comissão. O João Lage, assessor da deputada Célia Leão, transmito meu abraço à deputada. Ao José Cláudio, do Conselho Municipal do Idoso, esse também tem cadeira cativa aí, todas as reuniões presente. O Anderson, um amigo. Está na segurança ainda, Anderson? Os direitos da pessoa com deficiência. Ah, tá. Ótimo. Conheci o Anderson na Secretaria de Segurança. E também os meus cumprimentos e os meus agradecimentos à secretária municipal de assistência social dos direitos das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de Mojimirim, Leila Ferracioli. Tive a oportunidade de conversar com ela um pouquinho aqui e percebi que ela tem um grande envolvimento também com o Padre Haroldo, que é o meu padrinho, que é quem me ajuda e muito nas causas de prevenção às drogas, e já mencionei na primeira comissão que vem aumentando muito o número de idosos com problema de álcool. Isso devido à aposentadoria não programada, fica ocioso, e infelizmente a bebida alcoólica vem sendo a ferramenta do idoso que não se programa numa aposentadoria e infelizmente desenvolvendo aí a doença do alcoolismo. Meus cumprimentos também a Eliana Bellini e Maria Paula, que também tive a oportunidade de conhecer agora, assistente social de Mojimirim. Então, que tenhamos uma excelente reunião e que a Vila Dignidade, que eu estou curioso para conhecer, seja realmente algo que possa agregar também no município de Campinas. Meu muito obrigado. Ailton. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer fazer parte dessa comissão de idoso, presidente Rubens, viu? E quero agradecer que nós fomos lá visitar ela lá em Mojimirim, né? Ela nos mostrou, nos levou, conversou com a gente sobre o programa lá, né? Falou o que é os prós, o contras, o que tem de bom e de ruim, para que a gente traga para Campinas os erros de lá. Tem alguma coisa que nós acertamos aqui. Então eu quero agradecer a ela, né? A Leila e a Eliana e a Maria Paula, né? E dizer, presidente, que é sempre um prazer estar aqui, né? E nessa luta para o idoso, né? O idoso tem uma qualidade de vida melhor, né? Eu sempre digo, o idoso tem que ter qualidade de vida, tem que ter saúde, e ele tem que ter uma ocupação, alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Porque se não fizer nada, fica com a cabeça ociosa, o idoso tem que ter seja na prática de esporte, alguma coisa que ele venha beneficiar ele, até para a própria saúde dele. Porque se ele tiver uma atividade, ele vai ter mais saúde, tá? Muito obrigado. Obrigado, Ailton. Só quero registrar também a presença do vereador Jorge da Farmácia, amicíssimo, muito obrigado. Rose Campos, secretária do PSC, partido pelo qual eu sou filiado. Obrigado pela presença, secretária. Tá? E, Leila, eu só queria dizer para vocês que a primeira paixão sou eu por ela, tá? Leila, fica à vontade, você direciona aí da maneira que você achar que convém. Boa tarde. Eu fico muito tranquila de falar em público, porque eu não tenho a obrigação de responder a um monte de título. Então, eu não sou doutora, nem mestre, nem especialista, nada.
Eu sou uma trabalhadora da assistência social, ocupando hoje a função de secretária. Até dezembro eu era presidente de instituição, de uma ILPI, de uma instituição de longa permanência para idosos que tem na cidade. E a partir de 1º de janeiro sou secretária. Isso não muda absolutamente nada, só estou em campo de trabalho diferente agora. Mesma coisa, Eliana Bellini e Paula. As duas são assistentes sociais de longa data da prefeitura, trabalho na Secretaria de Assistência e eu tenho a glória e poder de poder trabalhar com elas. Isso é muito bom. Elas são especialistas no que fazem. Fazem um trabalho de muita qualidade, com muita responsabilidade. Eu fui convidada para falar especificamente sobre Vila Dignidade. Eu soube da implantação da Vila Dignidade, levou uma vida para concluir aquelas 24 casas, foi alvo de bastante discussão na cidade. Eu fui acompanhar a audiência pública na Câmara, eu, cidadã, fui acompanhar a audiência pública na Câmara, porque o que diz respeito a idoso me interessa muito. Eu acompanhei os últimos dias da minha mãe e do meu pai, ela com 86, ele com 92. Tive a felicidade de poder segurar na mão dos dois até o último suspiro. E aí você, como filho, dá a sua missão como cumprida. Fez, não precisei apelar para abrigo, não precisei apelar para instituição, para cuidador. Eu mesma desempenhei essa tarefa e desenvolvi, depois que eles foram embora, a síndrome do cuidador. 1 ano depois, eu acordava assustado. O oxigênio. Não fiz a sopa. Ai, o remédio, esqueci. 1 ano depois, eu ainda me sobressaltava pelos anos e anos de cuidado que eu tive com ela. Não é toda a família que tem essa possibilidade. Não é todo idoso que tem a felicidade de ter um filho, uma filha, um parente mais próximo, cuidando dele. E nós temos uma situação hoje que é bastante interessante em relação a alguns anos. Vale contar como histórico da minha vida? Eu fui secretária de assistência social lá na minha cidade na década de 90, 93, 94. Eu fui secretária de assistência social lá. Quando a gente tratava do idoso com as instituições que já haviam naquela época, a gente falava de uma vida do idoso no abrigo e da vida do idoso na família da gente na faixa de 80 anos, 82. Nós temos idosos nos asilos, nos abrigos, nas ILPIs de Mojimirim, com 96, 98, 26 anos de institucionalização, saudáveis, risonhos, felizes, vivendo muito bem. Isto desperta para uma outra condição. Os homens e mulheres estão vivendo mais tempo do que a legislação previa. E foram sendo feitas leis que estão levando em conta o idoso que morria aos 80, incapacitado. O idoso chega aos 90 com condições hoje de saúde, mas a legislação não se adequou para esta mudança histórica, que mudou também. É o SUS que dá uma nova qualidade de vida, é uma nova consciência da idade, é uma atividade um pouco mais. Eu tenho 64 anos, estou aposentada há 5, só de pensar de ficar na minha casa, lavando louça, fazendo comida, eu morro. Mortinha eu fico. Eu não tenho a mais mínima ideia de parar de trabalhar, de parar de me agitar. Quando eu era menina, uma senhora de 50 anos era endeusada, era uma senhorinha, ela tratada com todo o respeito. Você lembra, né? Que nós temos mais ou menos a mesma idade? Então, nossa, a vizinha fazia 50 anos, a gente olhava para ela e dizia, será que eu vou chegar nesta idade? Cheguei, já passei e olha, a atividade continua, nem parece, a gente dirige, cuida de casa, trabalha, assume responsabilidades, vai para todos os lugares, enfrenta todas as coisas e os idosos estão nesta situação. A legislação não se adequou a isto. A legislação hoje ainda trabalha com a ideia de que o idoso permanecerá até uma determinada idade lúcido e depois ele precisa ser conduzido, carregado, protegido. Precisa mesmo, mas não mais aos 50 ou aos 60 anos.
A base de todo o trabalho para a gente discutir a questão do idoso hoje é o Estatuto do Idoso, que quem não conhece precisa conhecer, e quem conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu fui do Conselho Tutelar até o final de 2015, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, em alguns artigos, parece que só mudou a palavra idoso e botou lá adolescente, ou tirou adolescente e botou idoso. É muito parecido na sua estrutura. E traz já uma questão que precisa ser discutida. O Estatuto do Idoso coloca entre os direitos do idoso priorização do atendimento do idoso por sua própria família. Está escrito na lei. E lá no artigo 3º coloca assim: é obrigação da família, da sociedade, da comunidade, do poder público em geral, cuidar do idoso, prover para que ele tenha tudo o que ele precisa. Aí eu pergunto, que família? Que família? De qual família a lei está falando? De qual família a lei está dizendo que é obrigação cuidar do seu idoso? Daquela família que mora num quarto e cozinha, quando tanto, com um monte de filhos, que não tem espaço para colocar mais nenhuma cama, que não tem condição, que sai todo mundo de manhã, filho para a escola e para a CCI, ou para aqueles lugares que fica depois da aula. Quem é o adulto da casa sai para cuidar da sua própria vida? Qual é a família que a gente está falando que tem obrigação de cuidar do idoso? Quando é que a lei será cumprida? Quando se diz que é direito do idoso que ele envelheça no seio da sua família. Em 2, 3 lugares diferentes, a legislação fala claramente que o idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta. A legislação fala que o idoso pode morar na casa de outra pessoa como adotado, assim como as crianças. Qual é a família hoje que adota um idoso? Qual é a família que cuida do seu idoso? Então, é uma legislação descasada da realidade. Ela é bonita enquanto ela está no papel, mas quando a gente tenta transpor para a realidade, a gente encontra uma família, como encontramos recentemente, que eu tive que intervir para poder negociar, senhorinha com 92 anos, Alzheimer, quase cega, já bastante surda, 8 filhos. Nenhum quer. Um por A, um por B, um por C, um por D. Nenhum quer cuidar da senhorinha. Eu tive que acabar interferindo, batendo realmente martelo. Uma das filhas gritava assim: é obrigação da prefeitura botar minha mãe, minha avó no asilo. E eu dizia: é mesmo? Onde está escrito que é obrigação da... Não, ela tem o direito. E gritava, como se surda eu fosse. Mas berrava, e berrava era muito. Bom, tranquilo. Eu vou chamar a IPTV, dizia a senhora. Dizia: chame, querida, por favor, chama. Dá o meu nome, dá o endereço, diga onde é que eu estou, diga que a secretária não quer dar uma vaga no asilo para sua mãezinha, porque aí eu tenho oportunidade de falar pela Rede Globo de quem é a obrigação de cuidar do seu velhinho, de cuidar do seu idoso, de cuidar do seu pai, da sua mãe. A obrigação é da família, não é da sociedade no sentido de prefeitura, de bancar ou da instituição. Então, de uma fila para colocar no asilo, que chama asilo ainda, na cabeça da população, e a família, na verdade, não está disposta a fazer nenhum tipo de sacrifício, a família não está disposta a fazer nenhum tipo de concessão, a mudar nenhum centímetro na sua vida para poder acomodar o seu idoso. Nós estamos com um problema de som lá fora. Teremos fundo musical. Fiquem tranquilos. Tranquilos. Nós vivemos de acordo com as circunstâncias. Eu falo um pouco mais alto, vocês focam em mim, e a gente daqui a pouco só tem uma música de fundo, nada que nos impeça de continuar. Olha lá, tá vendo? As tempestades na vida são como isto. Basta ter serenidade, seguir nosso projeto, que elas passam. Como vieram, vão embora também, tranquilamente. Então, eu já começo contestando a lei.
Eu começo contestando. Como eu contestava como conselheira tutelar quando eu pegava uma legislação feita para a família ideal. Nossa, que lindo! A criança tem o direito de crescer no seio da sua família. Que família? Aquela que espanca, que negligencia, que não manda para a escola, que deixa ficar doente, que não leva no postinho. Essa mesma família que tem que cuidar do seu velhinho, não cuida nem da sua criança, que é tão indefesa quanto, vai cuidar do idoso, que dá trabalho. Não, então nós precisamos, tudo isso estou dizendo, porque nós precisamos, como sociedade, não é como poder público, como sociedade, pensar uma política para o idoso. Era isso que eu dizia para os vereadores que foram lá em Mojimirim. Se nós não pensarmos como sociedade, os que estão aqui à mesa compondo como representantes do Poder Legislativo, representante do Poder Executivo, não pensar o que é que nós queremos para a nossa população idosa, a gente não avança. Eu falei para os vereadores que foram lá desde o primeiro dia, não se iludam com Vila Dignidade. Nem Vila Dignidade, nem Centro-Dia do Idoso, nem Centro de Convivência do Idoso, isoladamente, resolvem problema nenhum da idade, resolvem problema nenhum da velhice, se a gente não casar tudo isto dentro de uma política de atendimento à pessoa idosa, que implica em responder a primeira pergunta: qual é o perfil do idoso de Campinas? Qual é o perfil? Quem é o idoso de Campinas? Onde ele está? Quantos anos ele tem? De que doenças ele sofre? Qual é a sua perspectiva? Que sonhos ele tem para a sua vida? Que projetos ele tem? Ele quer ser tutelado? Ele precisa de alguém para cuidar dele para o resto da vida? Ele quer ter uma vida digna? Ele quer ter um fim de semana de baile, música, dança? Ele quer pegar um ônibus e conhecer outra cidade? Qual é o perfil do idoso da nossa cidade? Em primeiro lugar, passa por isso. Se a gente não tiver este perfil, se a gente não tiver este conhecimento da história do nosso idoso, a gente não consegue construir uma política adequada para ele. Constrói uma política copiando da cidade vizinha, de outro lugar. E eu tenho uma crítica bastante severa ao projeto Vila Dignidade. A Eliana Bellini participou, ela era assistente social da habitação. Ela participou da implantação da Vila Dignidade, que foi anunciada belíssimamente como um grande projeto social para a melhor idade, que desse uma digna idade à população acima de 60 anos. E cabe a Maria Paula hoje, a Maria Paula é profissional no CREAS, cabe a Maria Paula fazer o acompanhamento. Ela é assistente social de referência da Vila Dignidade. Eu tenho críticas severas à forma como foi implantada a Vila Dignidade, porque tudo aquilo que foi pensado, que já foi falado aqui na mesa, não foi levado em consideração quando nós pensamos para Mojimirim uma Vila Dignidade. Quer ver? Princípio da Vila Dignidade. O idoso tem que ser autônomo, independente, ir e vir por sua conta e ter dinheiro para se manter. Acontece que a única coisa que a Vila Dignidade garante é a habitação. Ele não paga o aluguel, nem precisa comprar móveis, a casa vem montada. Eu adoraria morar lá. Se não tivesse condições, eu moraria lá com muita tranquilidade. É um condomínio fechado, arborizado, gramado, com flores. Cada idoso tem um quintalzinho. O projeto é lindo para um país que não chama Brasil. Num país chamado Brasil é complicado. Lá na nossa cidade, infelizmente, começou assim. Qual é o terreno que nós vamos colocar? Um grande projeto político, não social. Quando foi implantado, quando foi lançado, ele era um projeto político. É um projeto muito barato. O município entra com o terreno, o Estado entra com a construção. É uma construção não de alvenaria, drywall, é uma estrutura metálica recheada, com uma proposta europeia, não é baseada nas casas do Brasil, é baseada nas casas da Europa, com o telhado, com o sistema de ventilação único. É muito interessante o projeto, fica bonitinho mesmo construído.
24 moradias dentro de um terreno, um projeto muito barato. Entrega para a prefeitura, foi embora, tchau. Acabou. Resolveu o problema de 24 pessoas. As moradias são individuais. Dá para acomodar um casal. Nós tivemos recentemente mãe e filho, ambos muito idosos. Dá para acomodar muito bem. Acomoda 24 pessoas. Para uma cidade de 90 mil pessoas como Mojimirim, uma Vila Dignidade, não dá nem para arranhar a fila de espera. Eu brinquei com os vereadores que nós precisaríamos ter umas 10 Vilas Dignidade, atenderia uma porcentagem da nossa população que está na fila de espera e que não tem atendimento. Precisa ter um salário mínimo, ir e vir com tranquilidade, ser autônomo, lavar sua própria roupa, fazer sua própria comida, limpar a sua casa, cuidar da sua vida. Ir ao UBS, ao postinho de saúde, ir ao hospital quando tiver com dificuldade, só que a renda permitida é um salário mínimo. Puxa vida! Um salário mínimo. Se tiver um salário mínimo mais um pouco, né, Maria Paula? Nós estamos enfrentando essa situação, uma denúncia. A pessoa tem um salário mínimo de renda, mas ela era profissional liberal, manteve o trabalho, tem um rendimento extra. Eu estou sendo pressionada a tirar essa senhora de lá, porque ela está ocupando uma casa no lugar de alguém que só tem o salário mínimo de renda, não tem uma renda extra. Vocês percebem o absurdo disto? E aí, a Eliana e a Paula principalmente, que está acompanhando quase como uma missão de vida agora, vocês imaginem um idoso que entra aos 60 anos na casa, em perfeitas condições, exatamente como a lei previa. Aí ele faz 61, 62, o reumatismo já veio aqui no joelho, pegou uma artrose, já está com um pouco de dificuldade de levantar a mão. Aí vem um AVC, mesmo que não seja aquele mais grave, vem aquele AVC isquêmico que não deixa uma grande sequela, mas já lá o braço ficou meio ruinzinho, para pendurar uma roupa está difícil. Em 4 ou 5 anos, aquela autonomia do ir e vir, do cuidar da própria vida, está comprometida. Vem um princípio de Alzheimer, vem uma depressão, vem um diabetes mais grave. E aí, como é que fica? Cada idoso tem a chave do portão e da sua casa e acabou? Não, Mojimirim teve que se virar para resolver essa situação, porque não tem absolutamente nada previsto em lei, mas as situações começaram a ocorrer. O idoso leva um tombo e não quebra nada, mas ele fica com hematoma muito grande, uma dor muscular. Como que essa pessoa sai de lá a pé para ir na UBS, para ir à Santa Casa? Como essa pessoa vai ao mercado arrastando a perna, tem 70 anos, 75, 78? Como faz para cuidar da própria vida? A legislação, quando criou a Vila Dignidade, não previu uma equipe de apoio. Por isso eu volto a dizer, falo para o representante do Executivo e para os membros do Legislativo e para a população, estava falando para o vereador, tem uma plateia de idosos, vocês podem fazer um trabalho belíssimo aqui em Campinas, que é levantar a bandeira da dignidade da pessoa idosa e pensar alternativas para o atendimento da pessoa idosa. Obrigada. Obrigada. Esse é o grande desafio. Eu penso que esse é o grande desafio. Perguntar para nós mesmos, como Poder Executivo e Poder Legislativo e comunidade, Conselho Municipal de Idoso, o que é que quer para o seu idoso? O idoso de Campinas merece o quê e precisa do quê? Quantos % do orçamento será destinado para isto? Estamos em ano de construção de PPA. É plano plurianual, vai valer por 4 anos. Tudo aquilo que for lançado no plano plurianual agora tem validade para 4 anos, pegando inclusive o primeiro ano do próximo prefeito. Precisa pensar o que quer e pensar urgentemente. Eu parabenizei os vereadores pelo interesse, porque é raro perceber pessoas com este interesse, com essa preocupação e carregando essa bandeira com dignidade, com ousadia. Porque há que pensar e há que pensar agora, não dá para pensar depois. O que é que a gente deseja para a nossa população idosa e o que é que ela precisa? Vila Dignidade é remédio? Não. É uma parcela de solução para uma parcela da população. Mas eu dizia para eles e digo agora, você tem que pensar o antes, o durante e o depois. O que é o antes da Vila Dignidade? Já foi falado aqui. Onde será localizada a Vila Dignidade? Em Mojimirim é desastre.
um bairro de classe média. Classe média não precisa de ônibus, então não passa ônibus por lá. Foi uma luta histórica para botar uma linha de ônibus fazendo um desvio no caminho de hora em hora para passar por lá. Porque a classe média, as empregadas domésticas daquele bairro, todas reclamam, porque elas têm ônibus até um pedaço e depois tem que... E é ladeira, acima. A casa é construída lá no alto da ladeira. Linda, linda, tem uma vista bonita, é um lugar maravilhoso, bastante seguro, muito tranquilo, casas muito boas na redondeza, mas o idoso que não tem carro à sua disposição, claro, ganhando um salário mínimo e tendo que se manter, ele não terá carro, evidentemente, bicicleta não tem mais condição de usar. Ele depende de ônibus que passa de hora em hora. Então, antes, pressupõe toda essa discussão e uma análise da cidade. Uma Vila Dignidade, um asilo ou qualquer coisa, não pode ser construído num lugar de difícil acesso. Tem que ter o mercado perto, a farmácia perto, a Santa Casa perto, a UBS perto. Tem que localizar num lugar bastante fácil de acesso, que o idoso possa sair da Vila Dignidade e, com dignidade, chegar onde quer. Ele perde a dignidade quando ele tem que ficar implorando para um vizinho, para um parente longínquo, para alguém, por favor, me leve em algum lugar, por favor, me leve em outro lugar. Se ele for gastar tudo com táxi, não sobra para comer. Então, tem que pensar o antes, tem que pensar o durante. Gente, um condomínio com 24 pessoas morando, em 2 dentro de uma casa já dá briga. Quem botou esse copo em cima da pia e não lavou? Quem foi que largou a toalha em cima da cama e não cuidou? Por que não sai briga de 2 morando em casa? Calcula 24. Colocou lixo na minha porta. Depois a Maria Paula conta um pouco mais do cotidiano. E sai briga por causa disto. O durante pressupõe um atendimento, alguém que vá lá para poder trabalhar as diferenças, para poder ter uma integração, como a Maria Paula faz belíssimamente. O trabalho que ela faz lá é de integrar, de fazer uma escuta. Ela passa uma manhã inteira lá, ela escuta cada um dos moradores nas suas queixas, reclamações, angústias, medos. Ela já tem que começar a trabalhar o depois. Qual é o depois da Vila Dignidade que a legislação em si não pensou? Há de chegar um momento da vida do idoso, na minha, se eu não morrer antes, de cada um de nós, que não dá mais para ser autônomo. Estou gripado, preciso de uma sopa. Eu não tenho força para ir lá descascar batata, cenoura, botar para cozinhar, temperar, depois voltar lá. Até lá, já dormi. Queimei de febre, não consegui medir minha pressão. Qual é o antes, qual é o durante, qual é o depois que nós queremos para o nosso idoso? O que é o trabalho lá dentro, preparando o depois? Olha, querida, você tem sua casinha, está feliz, tem, mas esta casinha não é sua. Como se diz isso para um idoso que a vida inteira esperou uma casa e agora ele tem a sala, o quarto, a cozinha, o banho, um quintalzinho, ele plantou sua erva. Como é que você diz para esse idoso, olha, seu tempo aqui terminou, porque agora, como você não dá mais conta de cuidar de si mesmo, agora você vai para uma ILPI, que agora chama esse nome fresco, né? ILPI. No meu tempo era asilo, falava mais fácil. Todo mundo entende melhor essa linguagem. Eu gosto do conceito ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idoso. Tem um cheiro de morte. Longa permanência, parece que vai entrar e não vai sair mais. Então, a política do idoso é uma política que me preocupa. A legislação fala em residência temporária. Idoso é terminal, vai para o asilo, parece que vai morrer. Quando chega lá, vai para a morte. Não, a família tem que ser preparada para receber o seu idoso de volta, tem que superar suas dignidades, ter um quartinho construído a mais com banheiro, uma porta mais larga para a cadeira de rodas passar, o salarinho do idoso, que a sociedade tem que ter certeza que esse dinheiro será dado ao idoso, através do benefício de prestação continuada do BPC, que já tem projeto até para acabar isso aí, com esse dinheirinho pagar um cuidador para ajudar, fazer uma comidinha um pouco melhor para o idoso. Quando se pensa no depois, a Vila Dignidade é um fracasso. Como que a gente tira um idoso lá de dentro? As experiências têm sido traumáticas. Pode perguntar que a Maria Paula conta. Na hora de implantar, implanta bonitinho. A pessoa entra lá na maior felicidade. Como é que você tira o caboclo de lá, cara?
Como é que você diz, acabou seu tempo aqui, porque agora você precisa ir para um lugar onde você será cuidado? Não, mas é a minha casinha. Eu não vou embora, não. Eu estou bem, eu me aguento. Não aguenta. Não está se cuidando. Chega lá, está cheirando xixi porque não consegue se limpar direito. Não consegue levantar a tempo de ir ao banheiro. Não consegue ter dignidade na vida. Acabou a Vila Dignidade porque ela foi feita não para pensar no antes, no durante e no depois. Então, eu comecei falando e eu continuo falando, se nós não pensarmos qual é a política para a população idosa que nós desejamos, a gente vai implantar quantas filas de dignidade quiser, porque é um projeto muito barato para a cidade, só entra com o terreno. A rigor, olhando pela legislação, não funciona mais nada. Hoje nós mantemos lá uma enfermeira, 8 horas dia de enfermeira, mas quando ela vai embora e no sábado e domingo, o idoso está à mercê dele mesmo. Tombo, passa mal, eles mesmos, entre eles, se organizam, um chama o SAMU, outro chama a ambulância, chama a polícia, faz qualquer coisa, chama a enfermeira, que mora em outra cidade, pega o carro dela e vai lá correndo socorrer. Então, a gente acaba atropelando todos os projetos porque não houve planejamento. Quando se trata de LPI, lembrem que eu era presidente de uma até dezembro. Eu não tenho dificuldade nenhuma de trabalhar com a LPI. O que eu fico preocupada é com a filosofia que tem por trás do tratamento do idoso. Se atende o idoso esperando a morte. Eu não quero ser tratada esperando a morte. Quando eu tiver vida, eu quero viver. Eu não quero ir para um lugar para esperar a morte. Eu estou idosa, mas enquanto eu tenho um suspiro, eu quero ficar agarrada na vida. Eu quero passar meu cafezinho, eu quero viver, eu quero estar vendo as coisas bonitas da vida. Mas não se trabalha assim. A família despacha o seu idoso para uma ILPI e esquece desse idoso lá. Vai visitar, fica menos de 1 hora por semana lá dentro, acha que cumpriu o seu dever, colabora com... Olha, precisa de fralda, olha, aumentou o consumo de remédio, olha, mudou a medicação, agora precisa de uma alimentação diferenciada e acha que cuidou. Qual é a política de atendimento do idoso que nós temos? É de sensibilizar a família, de estreitar os laços, de fortalecer os vínculos para que esta família acolha o seu idoso. Oh, não posso receber agora, não tem nem lugar para colocar. Tudo bem, a prefeitura vai ajudar, no seu terreno a gente ajuda, faz um quarto com banheiro, vocês se organizem para fazer um revezamento, vocês só estão vivos porque ele e ela estiveram lá atrás na sua história, é para ele e para ela que vocês dedicarão alguns anos. Gente, tem alguma política desse jeito? Aqui em Campinas tem, mas menino não tem. Eu estou lutando para entender um pouco essa situação, como é que eu posso deixar como meu legado, como meu trabalho, uma política criada mesmo para a população idosa. Então, em relação à Vila Dignidade, o que eu preciso dizer a vocês é isso. É um projeto lindo, gostoso, interessante. Eu adoraria morar lá, porque é tudo que a gente sonha, mas do jeito que foi montado em Mojimirim é um castigo, não é uma vitória. Porque tudo é longe, tudo é complicado, tudo é difícil. Lá dentro é tranquilo, mas nós temos que manter hoje uma enfermeira e, idealmente, não é esta a solução. Aí a gente esbarra no outro... Eu estou falando muito rápido, porque eu estou olhando para a cara dele, a hora que ele vai falar assim, vai me tesourar, e eu tenho um monte de coisa para falar, então eu corro. Olha só, nós temos algumas... Agora esqueci o que eu ia falar, está vendo? Corri. Não, nós temos uma outra situação, que já que eu lembro que eu tenho que falar para vocês. Peraí. Acho que a gente precisa pensar na situação do idoso como um conjunto de coisas. Precisa pensar na situação do idoso como verba reservada para isso. Precisa pensar na condição do idoso como uma política que a gente tem que abraçar como algo que não muda, e com tanto cuidado quanto a gente trata da criança, é a finalização da vida. E nós não pensamos nisso, não somos uma sociedade de planejamento. Quando for pensar a Vila Dignidade para cá, tem que pensar numa equipe, lembrei o que eu ia falar. Tem que pensar numa equipe. Acontece que hoje, dentro da política pública, o colega do Executivo sabe o meu drama, que é dele também, tudo você tem que conseguir colocar dentro de um treco que inventaram no gabinete em Brasília, chamado tipificação. Existe uma legislação que
classifica os serviços de atendimento às diversas faixas da população. Chama tipificação. Aí, você pega uma Vila Dignidade, tenta enfiar isso aí em qualquer tipificação. Não é um centro-dia do idoso, não. Não é um centro de convivência, não. Não é uma ILPI, não. Não é uma instituição de longa permanência, não é centro-dia, não é centro de convivência. Não é um albergue, não é uma república. Acabaram as tipificações. Não dá para encaixar a Vila Dignidade em nada disso. Então, nós temos uma legislação enfaixada que a gente não consegue enfiar a Vila Dignidade em nenhum lugar. A Eliana estava falando que numa cidade vizinha nossa trabalha, é uma ILPI, um asilo que trabalha com a Vila Dignidade na administração. É o nosso sonho fazer isso, é o meu pessoal lá em Mojimirim fazer isso com a nossa Vila Dignidade. Vicentinos têm uma experiência centenária com as suas vilas vicentinas. Aqui tem Vila Vicentina. Lá em Mogi também tem a centenária instituição, tem experiência nisso, constrói a casinha, mas tem toda uma equipe de apoio. O refeitório é único, a lavanderia é única, a família vive numa individualidade, porque não desfruta de um quarto coletivo, mas as atividades comuns e do dia a dia vai. Depois, se precisa de uma assistência, corre. A própria assistência está lá dentro para dar o socorro. Então, nem tipificada a Vila Dignidade está. Centro-dia do idoso está tipificado e centro de convivência está tipificado. Ou seja, você consegue entregar para uma instituição dirigir, você consegue fazer por conta própria, dentro do executivo lança como uma política, consegue montar, porque não esbarra na lei, mas a Vila Dignidade não esbarra em lei nenhuma. E eu concluo meu raciocínio, e aí eu passo para a Eliana e para a Maria Paula. A Eliana participou da implantação da Vila Dignidade. Ela sabe como que começou o projeto. E a Maria Paula fala do dia a dia. E aí vocês tirem as suas dúvidas com elas, que são as duas que têm a Vila Dignidade nas mãos. Eu preciso colocar assim, olha, dentro de uma política, o centro-dia do idoso não é barato, mas é uma alternativa excelente para a fila de espera. Eu não sei a fila de espera de Campinas, mas sei a de Mojimirim. Nós deveríamos ter hoje, para poder acomodar a população que precisa, de fato, de instituição, pelo menos mais 20 vagas imediatas. E nós não estamos conseguindo as vagas. Sabe por quê? Porque o idoso que está pleiteando a vaga é aquele idoso que já está acamado. E a instituição não quer assumir, porque ela já tem acima do seu limite, não tem mais condição de acomodar mais um, que precisa de troca de fralda, de alimentação, não tem mais condição, então ela diz, eu estou no meu limite, tem que esperar alguém morrer para botar outro no lugar. Ela abre vaga, tem 2 vagas aqui, 2 ali, 4 ali, mas para aquele idoso que ainda anda, que vai ao banheiro sozinho, que se alimenta, consegue abotoar a camisa, calçar o sapato, para este nós ainda temos vaga. Mas para o idoso acamado não temos. Então, o centro-dia do idoso, em que a família leva o seu idoso às 7 da manhã e retira às 17, alivia a fila de espera das ILPIs. Porque muita família conseguiria cuidar do seu idoso no final do dia e de fim de semana, mas não consegue cuidar durante o dia, porque todos trabalham. O centro-dia do idoso não é barato. Para seguir a tipificação e para fazer o que o Estado manda, precisa de um contingente de quase 15 pessoas para dar conta de 30 a 35 idosos. Mas é uma iniciativa de baixo custo em relação ao que custa um idoso numa ILPI. Prefeitura dá o terreno, o Estado constrói o centro-dia, é uma planta bastante interessante, tem um administrativo, uma cozinha, um grande salão que seria coletivo para refeição e lazer, e 2 compartimentos com banheiro masculino e feminino que dá para fazer o soninho da tarde, dá para ir descansar, está mais febril, não está muito bem, tem um descanso, mas não é para ficar permanentemente. Então, para quem vai pensar política do idoso em Campinas, põe na rota de pensamento centro-dia do idoso. Tem o centro de convivência. O centro de convivência é interessante também, porque ele mantém o idoso ocupado por metade do período.
No centro-dia tem o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde. No centro de convivência, é o lanche da manhã, não tem almoço. Sai com um lanche de reforço ou entra com um lanche no meio da tarde e sai lanchado também. Pressupõe que ele venha almoçar de casa. Então, o custo de implantação do centro de convivência é um pouco mais baixo e atende um número maior de idosos, porque é só meio período. Para aquele idoso que está se sentindo extremamente solitário e que a família precisa ter algum lugar para vir a criança novamente nesse pensamento, e é aquela criança que vai para o prezinho, fica meio período na escola. Aí a família consegue lavar uma roupa, fazer uma compra, ir ao mercado, consegue dar conta da vida e pega o idoso de novo à tarde. Vocês percebem, quando eu falei logo na minha primeira fala, temos que pensar o que nós queremos para o nosso idoso? Qual é a política que a gente precisa ter? Em primeiro lugar, a gente precisa abrir o olho para a questão do idoso. Ela é relevante, a população está envelhecendo, cada dia mais está ficando mais velha e precisa ser olhada com cuidado, com amor, mas, acima de tudo, com responsabilidade, para que seja feita justiça social. Do contrário, a gente fica fazendo favor, e não é favor nenhum fazer uma política social bem pensada. Eu falo demais, eu sei, me perdoe, mas eu precisava passar esse recado. Muito obrigada. Falei para você me tesourar. Não, eu já tinha falado que o primeiro amor sou eu. Eu gostaria de agradecer aqui também a presença do vereador José Carlos, que muito nos honra fazendo parte dessa comissão. E eu acredito que a maioria conheça o programa Universidade, desenvolvido pela Unicamp, e temos a honra de ter a presença da professora doutora Kátia Stancato, que é a coordenadora do programa, atende mais de 800 alunos com a faixa etária a partir dos 48 a 50 anos. É uma bênção o programa, e ela tem vários projetos, ela virá aqui explanar. É uma pessoa que eu conhecia há cerca de um mês, isso, né? E também me apaixonei muito. Você se apaixona muito Não, facilmente, viu? Sabe por quê? É porque todos os Esse projetos... daí fala mesmo uma língua boa. Não, todo projeto social, ele tem que vir, antes de mais nada, não da mente, mas do coração. Então, quando a gente vê pessoas voltadas, totalmente altruístas, que não pensa nela, pensa no próximo, todos eles eu derramo uma lágrima. E sou muito apaixonado mesmo. Tá? Deus abençoe pela tua presença. Tá? E você que direciona a próxima. Eu acho que vou passar a palavra para as duas. Elas têm toda a condição, mas são profundamente tímidas. A falante é que sou eu. Elas são muito tímidas mesmo, vieram porque eles vamos, por favor, vamos. Então elas dizem como elas preferem, que vocês façam pergunta, mas a Eliana tem uma história linda para contar. Assim, eu não tenho muita intimidade com esse negócio aqui não, né? Mas Tem que falar mais perto. então, Dá pra trazer? eu fui assistente social da habitação por 12 anos. Eu entrei em 2002 na habitação e saí de lá em 2013, né? E o Vila Dignidade, ele é um programa, né, que ele tem ele nasceu do governo do estado, né, em parceria com a SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento de Assistência Social do Estado, com a CDHU, que é a Secretaria de Habitação do governo do estado. Então, assim, os homens, né, engravatados de terno, né, bonitinhos, sentaram lá e falaram, vamos fazer um projeto aqui voltado para o idoso, né? Mas você sentadinho dentro do seu gabinete, você não vive a realidade, você não está presente na realidade, você não sabe o alvo, né, a população alvo, verdadeiramente você não conhece, né? Então, ele é um projeto bonito, ele nasceu dentro do Futuridade, que é o plano estadual para a pessoa idosa. Né? Então, é uma ação do governo estadual do estado de São Paulo,
coordenada pela Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, a SEDES, que objetiva fortalecer a rede de atenção aos idosos e promover o bem-estar e a qualidade de vida, sobretudo dos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Bonito, muito bonito. Né? Daí, do Plano Futuridade, veio os 2 decretos. O primeiro decreto, ele foi em 29 de abril de 2009. E ele foi reformulado, acertado algumas arestas dele, em 2010, através do Decreto Estadual 56448. Então, foi daqui que nasceu a Vila Dignidade, através de um decreto estadual. Né? Aí, eu estando na habitação ainda, e eu sabia que a Vila Dignidade viria para Mogi-mirim, porque já havia sido assinado o convênio, né? Nós íamos ser contemplados com o programa, eu tomei a iniciativa de entrar em contato com a SEDES para poder fazer a parte do social. E eu fui barrada de fazer, porque ele era um programa da assistência, não era para a habitação fazer. Né? E assim foi, a assistência fez, mas a assistência me colocou como gestora do Vila Dignidade. E no fim eu acabei indo para a assistência e fui eu que cuidei da Vila Dignidade no seu início. Né? Então, a parte de toda a documentação, né? A gente tem que ter convênio com o ILPI para pensar no idoso que vai ficar sem condição de estar morando na Vila Dignidade. Foram feitas a parte de documentação de contrato, como que ia ser esse contrato, regimento interno. Assim, a parte toda burocrática de documentação foi comigo que aconteceu. A gente sentava com o advogado e formulou, mas tudo dentro do parâmetro que o governo manda para a gente. Né? Não é nada assim da cabeça da gente, a gente tem que seguir todas as normas, o trâmite do Estado, isso. E nós fizemos, né? E aí, quando veio implantar, quando foi a inauguração da vila, que estava muito atrasada, a Vila Dignidade, eu acompanhei toda a construção dela. Eu ia lá, tirava foto, acompanhava, foi moroso, entrou uma companhia para construir, daí essa companhia saiu, aí deixou para outra. Eu não aconselho drywall em nenhuma construção, não a nível de Brasil, porque a gente enfrenta muito problema, principalmente com umidade. Era muito defeito construtivo, muito vício de construção, e aí você ia atrás da empresa, até a empresa vir para reparar, daí ela fala que ela não tem mais obrigação de arrumar. Então, o drywall não aconselho para ninguém. Limeira foi feito de alvenaria. É uma belezinha Limeira. Ela tem menos casas que Mogi-mirim. Mogi-mirim tem 24 unidades, o máximo é 28 unidades. E a de alvenaria é muito melhor, não tem nem sombra de dúvida. E Limeira é bom porque quem cuida de lá é um asilo. O asilo da cidade fez um convênio, né, terceirizou o serviço para esse asilo. Então, o acompanhamento do idoso ali é muito interessante. Eles têm vários moradores de rua que foram acolhidos e estão ali. E eles têm toda uma rotina de atividades que isso é o que falta em Mogi-mirim. Né? Porque é muito difícil, até o tempo que eu estive na Vila Dignidade, foi muito difícil a gente trazer as outras secretarias para fazer a sua parte dentro do projeto. Né? Esse idoso ele precisa de lazer, ele precisa de atividade física, ele precisa que a saúde esteja presente. E a gente não conseguiu, eu não consegui nem agente comunitário de saúde que fosse até lá, porque a região ali, por ser uma região de classe média, não contemplava. Né? Então, a gente tinha que destinar para o idoso ir lá na UBS, que era afastada, não tem transporte. Então, assim, a gente ficou a pé por falta de as outras secretarias se envolverem com a gente. Né? É um trabalho muito bonito, um projeto muito bem pensado. Né? Foi gratificante trabalhar o período que eu trabalhei com eles. Quando o governo quis a inauguração, o Alckmin iria na inauguração. Então, assim, era uma correria, gente, para a gente arrumar tudo para a inauguração. Aí ele falava que aquele dia não podia. Né? Aí a gente desmarcava. E eles queriam que o dia que ele fosse inaugurar, eu tivesse com as 24 casas habitadas. E não tem.
Não tinha como. E outra coisa, se você ler toda a documentação, o Estado se obriga a capacitar o profissional que vai trabalhar com a Vila Dignidade. Eu nunca tive uma capacitação. Eu fiz tudo de coração mesmo. Então, tudo que não podia fazer de certo, de errado, eu fazia. Eu levava esse idoso no UBS, eu levava ele no hospital, eu ia buscar encaminhamento, fazia de tudo com o meu carro, com o meu telefone, com a minha internet, com o meu computador. Né? Porque, assim, simplesmente manda o projeto para Mojimirim e põe lá, e se vira nos 30. Né? E não é assim. Né? Tem que ter recurso destinado para ele. Tem que ter respaldo, assim, porque o Estado planeja lá e vem para o município. Né? Não é que nem um programa habitacional que nem as casas da CDHU, a CDHU vai implantar não sei quantas casas lá em Mojimirim. Então, você monta toda uma estrutura, um aparato de inscrição, de habilitação, de entrega, tudo, mas entregou, a pessoa vai pagar para a CDHU se vira. Né? Ela que fiscaliza, ela que se cuida, né? Mas a Vila Dignidade, não. São seres humanos que estão ali, numa faixa de idade que já, né, a gente fica limitado, né, as dificuldades aparecem. E daí, cadê o acompanhamento? Cadê a estrutura que esse idoso precisa para o dia a dia dele? Não tem, não tem. Quando a gente foi pedir telefone para a Vila Dignidade, nós descobrimos que a empresa não pôs o cabeamento para a gente instalar o telefone. Né? Eu saí da vila, entrou, agora é a Maria Paula, há pouco tempo que pôde colocar um telefone, algumas casas lá agora tem telefone. Né? Eles não pensaram no interfone para a entrada da casa. Então, assim, depois de muito lutar, eu consegui uma campainha, mas a campainha não dá para todo mundo ouvir. Então, assim, é cheio de limitações. Não entra uma ambulância ali dentro, não entra um carro lá dentro. O único lugar que tem acesso para uma maca é de um portão que fica no fundo, ele cabe somente a maca. Então, se o idoso precisar, tem que entrar, pôr o idoso ali e levar. Então, sabe, tem os prós e os contras. E eu acho que antes de, né, estou falando porque eu trabalhei, eu vivenciei. Antes de se trazer para o município, tem que, sabe, fechar de todos os lados, procurar ter apoio, ter verba destinada específica para isso, ter uma equipe própria para cuidar da Vila Dignidade. Não pode simplesmente ceder a área, o Estado vem, constrói e deixa ao Deus dará. Não dá. Maria Paula. Esta é. E perseguida até o limite. Então, atualmente eu sou assistente social de lá, né? Eu estou lá há mais ou menos 1 ano, né? Então, quando eu penso o idoso que vai ser inserido na Vila Dignidade, ele deve ser independente, né? Então, para mim, essa questão de independência é muito relativa, porque de uma hora para outra o idoso pode vir a ter algum problema de saúde que vai prejudicar essa independência, né? Então, assim, a gente tem umas experiências, como, por exemplo, uma senhora, 77 anos, eu encontro ela na rua, ela pega a circular e tal. De uma hora para outra, agora a questão de uns 15, 20 dias, ela apresentou uma incontinência urinária. Então, se a gente não tem equipe, como cuidar dela, né? De uma idosa, numa situação dessa? E a Secretaria de Saúde lá em Mojimirim cedeu uma enfermeira que, assim, uma pessoa que abraçou também o projeto, né? E é o que nos dá segurança, porque ela está lá diariamente, às 8 horas do dia, eu não, eu vou só de sexta-feira, mas diariamente ela me passa áudio, a gente conversa por áudio, porque lá é difícil até pegar o celular, eu não consigo falar com ela no celular, mas ela me passa áudio, eu respondo, a gente todo dia está conversando sobre os casos de lá, né? E trabalhando, assim, todo santo dia, caso a caso.
Então, como eu disse, faz mais ou menos um ano que eu estou lá. Nesse um ano, a gente teve que transferir alguns idosos para uma ILPI, por conta dessa questão, né, de que, de repente, a pessoa deixou de ter a sua... ser independente nas AVDs, né? E a transferência é dolorida, é difícil, né? A gente tem que conversar muito, trabalhar muito com o idoso para ele aceitar, porque normalmente são pessoas que foram pessoas pobres, pessoas sofridas, que têm renda de um salário mínimo, e de repente ele tem a sua casa, então ele não quer sair, né? Então o meu trabalho é mais focado nisso, nesse acompanhamento do idoso, né? Daquele idoso que a maioria deles não tem família, alguns têm um irmão, né, um sobrinho, alguma coisa, alguém assim, mais distante. Mas, assim, pessoas, eles não recebem quase visitas, né, eles são muito sozinhos, né? Então, a gente faz esse acompanhamento, hoje com a ajuda da enfermeira, né? Ela é uma pessoa muito comprometida. A gente tem idoso lá que, se não fosse o trabalho dela estar lá, ele já teria falecido, porque ele é hipertenso, esse senhor, e ela faz o acompanhamento de todos na questão de saúde e ela tira a pressão, né, deles. Ela foi aferir a pressão dele, estava encontrando abaixo com a alta, e ela correu, pôs no carro dela, foi para o hospital e tal. Ele está vivo por conta dela estar lá, naquele dia, naquele momento. Então, aí a importância de uma equipe multidisciplinar, né? Só um profissional não dá conta de todas as demandas, né? E no projeto Vila Dignidade que o Estado criou, não se pensou na equipe multiprofissional, né? Então, é muito importante. Então, nesse um ano, 4 pessoas a gente teve que transferir, um faleceu, né? Teve um infarto. Então, é dinâmico. Nesse um ano, entrou outras pessoas, outros idosos. Não é uma questão assim, é independente, entra lá, fica por tempo indeterminado. Não. Pode acontecer de uma hora para outra. Como a gente tem idosa lá de mais de 80 anos, a dona Lourdinha deve ter uns 85 anos, ela pega circular, ela participa de atividade fora da Vila Dignidade, ela cuida da vida dela, ela é uma gracinha. Faz artesanato, vende, ela compra temperos e vende temperos, né? Super dinâmica. Como a gente tem pessoas mais novas que ela, que já não tem tanta assim autonomia como ela, né? Então o idoso, assim, cada um é único, né? Então é um trabalho diário e de acompanhamento mesmo, porque de um dia para o outro pode surgir alguma questão, né, que a gente tem que estar dando conta. Pode falar. Pode. Pode. Aliás, eu não gostaria só de uma pergunta sua, como também uma falinha sua, bem rapidinha, do que você representa para essa sociedade aqui de Campinas. Primeiro, uma boa tarde para todos. Meu nome é Cátia Stancato, trabalho na Unicamp há 32 anos e fui nomeada há 1 mês e 15 dias pelo reitor, Dr. Marcelo Nobel, novo reitor da Unicamp, que ficará 4 anos na gestão. Eu estou muito feliz de estar nesse programa. O programa Universidade é um programa social que pertence à Unicamp. Nós estamos hoje com 800 alunos, atuamos em 4 eixos, dentro da qualidade de vida desses alunos.
Temos também oficinas e palestras. O aluno ele se inscreve na Unicamp como aluno da universidade. Tem o seu crachá, como eu tenho o meu aqui, como outros colegas que também pertencem à Unicamp, né? O nosso vereador aqui também pertenceu, né? Nosso querido amigo, parceiro. Então, temos a carteirinha da Unicamp e quem se inscreve na universidade, que vai ser aberta as inscrições em agosto, abro esse caminho para todos vocês se inscreverem. Quem quiser depois, passa o site e o meu e-mail também, que podemos estar conversando, e vocês se inscreverem. Eu sou bem rápida. Também não sou, viu, colega? Adoro falar. E, na verdade, nós temos os 4 eixos: saúde, qualidade de vida. São vários eixos para a qualidade de vida do aluno nosso. A Unicamp ela oferece o café da manhã, que o aluno fica praticamente o período integral conosco, ele paga uma taxa de R$ 1,50, um café bem reforçado, dentro do refeitório da Unicamp, com todos os alunos de todos da graduação e pós-graduação e docentes. A refeição R$ 2,50, o almoço e jantar R$ 2,50 também. Então, tem alguns benefícios. E com a minha vinda, como eu estou agora conhecendo um pouquinho do programa, e a minha preocupação maior foi com relação, que eu acho que é uma coisa muito interessante, que eu consegui uma coisa inédita, seguro dentro do campus universitário. Até o momento não tinha o seguro dos nossos alunos do programa universidade dentro do campus. Então, se ocorresse qualquer acidente, quer dizer, a Unicamp dá um respaldo da ambulância e levar para o hospital de clínicas no qual eu trabalho. E, logicamente, eu fiz uma parceria agora com o hospital, que a gente, quando os alunos estão inscritos, imediatamente eles serão atendidos. Então, existe uma preocupação, sim, do seguro-saúde. Seguro-saúde dentro do campus. Então, qualquer momento, onde ele estiver, na Faculdade de Educação Física, ou na Faculdade de Educação, ou na Faculdade de Medicina, ou na Faculdade de Enfermagem, tendo aula das nossas oficinas, ele pode ocorrer um acidente, como eu tive agora. 3 acidentes dentro do campus, com nossos alunos. Queda, e tivemos também, infelizmente, um falecimento. Mas tivemos um falecimento, a nossa colega ali, um falecimento, e, infelizmente, ela veio a falecer, uma das nossas alunas também. Mas teve todo o apoio nosso, a Unicamp ficou sabendo, né, todo o suporte. Mas depois vocês vão conhecer um pouquinho do nosso programa, que eu vou vir aqui pessoalmente para mostrar todas as nossas modalidades. Uma coisa que eu queria perguntar é sobre o seguro. As pessoas que estão lá têm seguro? Não? Não. Seguro do Estado? Que eu saiba, não. Não? Deve ter. Então, eu acho que é importante vocês fazerem essa busca. É uma coisa que é importante, sim, o seguro. O seguro. Agora, a minha preocupação é, não tem médico 24 horas? Não. Tá. Então, uma coisa que eu acho... Nem as LPIs. Então, eu daria como uma sugestão para vocês. Desculpa. Fazer uma parceria com uma universidade. Com a própria Unicamp, por que não? Mandar um ofício para a Faculdade de Medicina, eu posso ser essa intermediar, fazer todo esse processo, junto com os vereadores. Olha que legal. Levar os nossos alunos de medicina e os nossos alunos de enfermagem. Por que não? De fisioterapia, de fono. E tem como. Tem como. Por quê? A universidade, a fundamentação da universidade pública é o bem-querer dos alunos sociais e com a possibilidade de dar todo esse suporte. Eu falo demais, né? Então, eu faço essa pergunta para vocês e como ideia de colocar, por que não fazer uma parceria com uma universidade pública ou privada, a PUC, tem tantas universidades aí de peso que dá um respaldo. Uma
ideia. Obrigado, gente. Você quer falar alguma coisa, Lívia? Nós estamos terminando. Eu acho que a gente ficaria mais algumas horas conversando sobre a temática, em especial porque ela diz respeito a todos nós. Estamos todos muito apegados à vida e não me parece que tenha ninguém aqui disposto a morrer essa noite. Todos queremos envelhecer e envelhecer com dignidade. A Vila Dignidade é uma das propostas para que a velhice aconteça dentro de um mínimo de dignidade de moradia possível, mas não é a única. Eu lanço muito mais do que um apelo, eu lanço um desafio que é o mesmo que eu estou lançando lá na minha cidade. Pensar políticas públicas, e aí o executivo está sendo cutucado aqui do meu lado, e o legislativo está sendo sensibilizado para pensar alguma coisa nesse sentido. Políticas públicas que sejam de verdade justiça social. Muito mais do que assistência social, justiça social. Que a gente possa pensar políticas públicas que transformem de verdade, de lei mesmo, aquilo que a legislação já prevê, que é cada um de nós como sujeito de direitos. Nós não temos que implorar por nada, já está mais do que pago o nosso direito de receber em benefícios aquilo que a gente contribui com o suor de uma vida de trabalhos transformada em impostos. Então, que a nossa ação como comunidade, como legislativo, como agentes públicos, como executivo, seja a busca de uma política que abrace o idoso. Com a Irmã de Campinas, nós estamos na mesma região. E me dispus com a minha equipe vir para cá, porque a gente consegue abranger um pouco mais quando a gente discute, quando a gente se coloca à disposição, divide experiências, traz o conhecimento que a gente tem e absorve, ganha. A vida é uma grande troca e nós somos capazes de fazer o bem sempre, basta que a gente se disponha. Tudo é muito simples quando a gente tem simplicidade para fazer as coisas, não precisamos de grandes coisas. Muito obrigada, viu, vereador? Parabéns. Parabéns por essa cidade ter uma comissão voltada para o idoso. Estão de parabéns todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Como o tempo já se findou, infelizmente não temos tempo para nada. E eu declaro encerrada essa 4ª sessão da Comissão dos Idosos, Pensionistas e Aposentados. Obrigado pela presença de todos vocês. Nossa, olha... Eu não conhecia seu ponto de vista. TV Câmara Campinas.